A vaidade humana está sempre à espreita no coração do homem. Logo que as circunstâncias lhe favorecem uma oportunidade, a mais humilde criatura toma atitudes arrogantes. Nos quadros superiores da administração aparecem até mesmo os missionários, criaturas que se julgam agraciadas, não pela bondade, mas pela justiça de Deus, para acomodar e salvar os outros. Nenhum centro pequeno e humilde se atreveria a dizer-se casa-máter do espiritismo, mas uma federação se diz, arroga-se direitos que nunca possuiu nem poderia possuir e toma em suas mãos predestinadas a direção do movimento doutrinário. O crescimento da instituição, a subserviência das menores, que temem cair em desgraça ante homens tão importantes e sábios completam a obra da megalomania humana e tudo vai por água abaixo. A humildade dos pobres vira fermento de grandeza se lhes dermos um palácio para morar. Até mesmo os espíritas, com as exceções naturais da regra, deixam. Se facilmente empolgar pelas obras suntuosas, não se lembram de que o templo de Salomão foi destruído para sempre, mas o templo humilde do carpinteiro de Nazaré, destruído, reergueu-se em 3 dias e permanece para sempre. Entre os problemas da cura espírita, o que mais deve nos interessar nos trabalhos do Centro Espírita é a cura da vaidade no coração dos homens. Evitemos a suntuosidade no movimento doutrinário, se quisermos que ele se conserve puro e simples. Nada representa melhor o espiritismo do que os centros de chão batido e telhas vãs, bancos e mesas de paus fincados no chão, é sobrinho lendo o evangelho em mangas de camisa na sitioca distante de São Bartolomeu, na Sorocabana. Eu ouvi, participei da reunião rústica e senti a grandeza da doutrina espírita entre aquela gente simples e boa. Ali ninguém mandava e todos se uniam espontaneamente no trabalho de amor ao próximo e louvor a Deus. 11 metamorfose religiosa. As religiões são organismos vivos, integrados pelas células individuais dos adeptos. Cresce no tempo, passando por todas as transformações do crescimento. Kirchner, em sua Fisiologia do Mito, afirma que a lei do mito é a metamorfose. Mas por que do mito? Se essa lei é a de toda a evolução das coisas e dos seres em todo o universo, os mitos são elementos fundamentais da religião. Nascendo dos mitos agrários, que são representações de convergências telúricas, as religiões se desenvolvem nas coordenadas históricas do tempo e do espaço e se projetam nas perspectivas do futuro. O passado místico, nas mitologias mágicas e anímicas das selvas e das geleiras, constitui o produto sincrético das relações do espanto. A alma humana se deslumbra com a magia da natureza, sentindo-se integrada nela e por ela absorvida. Esse momento mágico explode em mitos, envolvendo o mundo de deuses, na plenitude divina captada pela vidência de Tales de Mileto. O mundo é pleno de deuses. Dos processos dialéticos do caos surgem os ritos, os cultos e os templos. Mas é no templo, forma estática da síntese dialética, que temos a síntese final da oposição homem-terra. O templo abriga a religião para defendê-la e sustentá-la em seu desenvolvimento. É a concha marinha, hein? Que a ostra se forma para produzir a pérola, essa deformação da matéria que rompe a estática da forma com o impacto das leis do crescimento. Do templo humilde, primitivo à cabana mágica do pajé ou do xamã facilmente rompidas as formas primárias, surgem as formas múltiplas e sólidas dos templos da Suméria, do Egito antigo e suntuoso, da Mesopotâmia lírica com seus braços de rios, do Templo de Salomão, orgulhoso como as montanhas do Cáucaso,
num momento de concentração final de ciclos históricos, completando-se a espiral evolutiva do tempo no espaço amalgamados na realidade substancial de espírito e matéria, surgiram as descendências espúrias das sinagogas, convergindo na direção dos primeiros templos cristãos. Nas repetições filogenéticas da temporalidade, o primeiro templo cristão fundado por Paulo em Antioquia projeta-se ao encontro dos mitos imperiais da Roma dos Césares e ali, em sangue e lágrimas, realiza-se o amálgama da sedimentação do embasamento do ciclo gigantesco das catedrais, e mais uma vez na impulsão da filogênese sempre atuante, vamos ter, nas sucessões de 2 milênios, o aparecimento das gerações microscópicas mais prolíferas dos centros espíritas. Os ritmos do desenvolvimento convergem sempre para as origens, na necessidade de recomeçar, buscando o fio perdido do prolongado processo genético nos escombros da corrupção aristotélica. Geração e corrupção são o reverso da moeda de César que os fariseus apresentaram ao Cristo, revezando-se nas exigências conjugadas e opostas do reino de Deus e do reino da terra. Ante a grandiosidade dos templos e sua complexidade, nas fases de crescimento violento, a sinagoga e o centro espírita são descendências espúrias de linhagens de templos suntuosos. Não obstante, a sinagoga vai ainda converter-se no templo cristão de paredes nuas, desprovido de altares e imagens, de símbolos e insígnias, para pegar o esquivo fio de Ariadne da orientação messiânica. Vemos que em todo esse processo a lei ordenadora é uma só, a da metamorfose. Há uma intenção secreta no processo histórico, que os homens não percebem, mas captam no inconsciente, nessa religião subterrânea da alma que a percepção extrasensorial nos revela atualmente de maneira inegável. Os filósofos do nada, esses nadificadores de si mesmos, e os que se interessavam pela realidade sensorial, vivem apenas uma meia-vida, conhecem apenas a superfície opaca da Terra e não podem opinar sobre a realidade total. Encarada e pesquisada pelo Espiritismo, temos o direito de negar a esses filósofos, como Kardec negou ao cientista do seu tempo, sua suposta capacidade de criticar a ciência espírita. Como eles poderiam perceber a lei da metamorfose no seu desenvolvimento espantoso, da cabana mágica do pajé até o centro espírita, se não dispõem dos dados necessários sobre a realidade espiritual que negam? Os exemplos históricos dessa impossibilidade são inúmeros. Augusto Comte negou a psicologia, mutilando a sua visão admirável da realidade científica. Spencer descreveu a mecânica sensorial da origem das religiões sem perceber as causas desse processo, e foi corrigido mais tarde pelo seu discípulo italiano, Ernesto Busano, que provou através da pesquisa científica o engano do mestre genial. Bertrand Russell insistiu até o último instante na sustentação de sua posição materialista, negando-se a aceitar a própria comprovação das conquistas da física atômica e nuclear. Da irrealidade da matéria. Os marxistas, escudados na visão materialista de Marx e na dialética da natureza de Engels, recusam-se a aceitar a evidência do espírito nas suas próprias descobertas de laboratório, como o fez Vassiliev no caso das pesquisas parapsicológicas e como fez a própria Academia de Ciência da URSS no caso da descoberta do corpo bioplásmico. Não se trata de má vontade, mas de condicionamento mental, como explicou Remy Chalvin. Um velho teimoso como René Sudré, que levou de Busano a maior surra da história das ciências, volta a negar a presença do espírito nos fenômenos paranormais,
publicando as suas interpretações da parapsicologia atual com o mesmo ranço e a rigidez de múmia mental do passado. Padres e frades, já despidos de batina e hábito, insistem ridiculamente em suas badernas culturais, com uma incapacidade dolorosa de compreensão científica, fazendo-se passar por cientistas e filósofos perante as multidões ingênuas. São figurantes de uma fase histórica em que o clero e as igrejas se despem das roupagens antigas, passando sem o perceber pela metamorfose das lagartas que viram borboletas, voejando sem rumo, em busca do néctar dos deuses. Esses padres e frades, protegidos pela hierarquia eclesiástica, descem das funções sacerdotais para as de camelôs de uma falsa cultura desgastada no tempo. A lei da metamorfose age imperceptível sobre a espécie, modificando-a de maneira implacável. No tocante aos templos, as modificações se deram com tal rapidez que provocam a revolta dos fiéis e de alguns clérigos tradicionalistas, como o cardeal Lefebvre e seus companheiros da resistência francesa. Modificam-se os templos em sua estrutura interna, e com esta os rituais e toda a sistemática litúrgica. Mas essas mudanças, destinadas a simplificar e atualizar a religião, avançam, precisamente na direção do modelo espírita. As igrejas e seus templos despem-se das suntuosidades materiais e formais em busca da substância espiritual. A resistência a essas transformações é inútil, conseguindo apenas abrandar, em alguns sentidos, a velocidade do processo. Tudo isso nos mostra claramente que a metamorfose religiosa, no catolicismo e nas demais igrejas cristãs, faz a curva de volta na espiral evolutiva aos primeiros séculos do cristianismo. Nada se perdeu ao longo do tempo. Podemos lembrar, para exemplificar, o símbolo indiano da serpente que morde a própria cauda. Segundo esse símbolo, usado oficialmente pela teosofia, o processo evolutivo parte da ignorância. O rabo da serpente cresce na absorção de elementos naturais, engordando o corpo. Atinge a consciência da formação da cabeça. Quando a serpente morde a ponta da cauda, fechando o círculo da vida sobre si mesma, temos o seu retorno à simplicidade primitiva. A cauda nada era, o corpo era apenas um embrião, a cabeça desenvolveu as potencialidades da inteligência, mas a mordida na cauda fechou o ciclo evolutivo numa prova de humildade. A cabeça, centro do saber, do conhecimento, rojou-se no chão, junto da cauda e com ela se confundiu. Kardec recebeu o ensino dos espíritos superiores. Os espíritos nascem simples e ignorantes. E a partir desse estágio primário, mostrou que todas as possibilidades evolutivas se abriam para os espíritos nas vidas sucessivas. A verdade é uma só, mas pode ser percebida e interpretada segundo a posição de cada observador. Tudo quando se passou no cristianismo, através dos milênios, teve a sua razão de ser, decorreu necessariamente das condições da humanidade em cada fase da sua evolução histórica. A serpente engordou e engorgitou-se a ponto de parecer capaz de engolir o mundo, mas quando a inteligência começou a desenvolver-se, ela enrolou-se e procurou morder humildemente a cauda. Fundem-se, nesse momento decisivo, o elemento vital, os materiais absorvidos no crescimento, as experiências adquiridas e as intuições do futuro, para que o animal instintivo perceba a luz da razão em seu cérebro rastejante e descubra em sua mente os reflexos do poder criador de Deus. Tudo serviu para a formação e a abertura do ser na escalada divina. Disse Jesus que a pedra rejeitada seria tomada para fundamento do edifício.
O centro espírita rejeitado, caluniado, humilhado, aparece nesse processo bimilenar da evolução religiosa do Ocidente como a pedra angular da civilização do espírito na era cósmica. No centro espírita, os ensinos de Jesus se concretizam não em ídolos e formalidades artificiais, mas no conhecimento e no saber positivo. O homem descobre que o seu conceito do sagrado estava errado, pois o sagrado não está nas coisas exteriores, mas na natureza íntima do ser humano e na divindade dos seres superiores. Percebe que o que vale é o espírito e não o corpo, pois só o espírito real. Realmente existe. Aprende que nenhuma bênção exterior e formal pode salvá-lo, mas somente a sua dedicação ao bem e à verdade, a sua abertura espiritual para as bênçãos permanentes de Deus que jorram no mundo, abrangendo todas as criaturas e toda a criação. O centro espírita o instrui, por ensinos e fatos, que a morte não é a condenação do Éden, mas a porta da vida, segundo a feliz expressão de Richer. O mistério da vida eterna, concedida apenas aos eleitos, transforma-se na herança universal de Paulo, pois somos todos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. A função moral do centro não é compulsória, mas autógena. Não se desenvolve através de um código opressivo, mas do despertar da consciência para a responsabilidade de todos e de cada um. O fundamento dessa moral é o princípio do amor ao próximo e a sua manifestação no plano social é a caridade. O amor é a essência da vida social, substância básica da estrutura social, e a caridade é a dinâmica das relações nos termos da definição de Paulo. O centro espírita assimila na prática, na sua dinâmica do dia a dia, a seiva pura do evangelho para alimentar a vida, o pensamento e os sentimentos do homem. Longe ficaram, no processo histórico, as lendas da ira divina e das condenações terroristas. Na pequena comunidade do centro forma-se e se desenvolve a sociedade do futuro, fundada na compreensão dos deveres conscienciais. O mundo humano e o mundo espiritual se fundem no processo das relações mediúnicas, na troca de experiência entre os espíritos e os homens que mutuamente se ajudam na escalada da transcendência. Graças ao racionalismo espírita, desenvolvimento natural do racionalismo cristão, estabelece-se a solidariedade de consciências da tese de René Hubert, atualizando na realidade humana a utopia divina do reino de Deus. Caem as barreiras de raças, de condições sociais, pessoas e culturas, seitas e partidos, mortos e vivos, pois todos aprendem que a fraternidade universal das criaturas decorre da paternidade universal de Deus. Os objetivos do Evangelho são atingidos com a derrubada total dos divisionismos formais estabelecidos pela ignorância humana. Claro que esse milagre humano, produzido no centro pela descoberta da finalidade da existência terrena, não é completa nem perfeita, mas já revela os traços essenciais do perfil do futuro. Ficam para trás, na distância, os séculos e os milênios de atrocidades e ameaças satânicas, diabólicas, reduzidos a cinzas de eras superadas. Na simplicidade do centro espírita, desprovido de aparatos, de imagens, de rituais, de paramentos, de sacramentos,
de atos religiosos pagos, avesso à simonia e ao profissionalismo religioso e dedicado ao serviço da caridade ampla, sem preferência, essas forças da evolução acumulam o seu poder para a eclosão da civilização do espírito, que varrerá do planeta todas as formas e formalismos do religioso inferior, que se ceva nas mistificações do poder espiritual. As preces pagas, as cerimônias suntuosas, os títulos fantasiosos e heréticos dos representantes religiosos, as organizações religiosas investidas de poderes estatais, resíduos das fases teocráticas do passado desaparecendo por falta de adequação aos tempos novos. A experiência do centro espírita, que suprime todas as formas de engodo das populações e simulação de poderes divinos através de ordenações, sagrações e investiduras divinas, serão abolidas. A religião desembaraçada dos compromissos políticos, comerciais, financeiros e assim por diante será restaurada em sua pureza exemplificada por Jesus e seus discípulos na era apostólica. Essa é a diretriz histórica determinada pelas características e as atividades do centro espírita, mas todas essas modificações se processarão ao longo do tempo, na medida do progresso cultural do mundo e do consequente esclarecimento dos povos sobre os problemas fundamentais da vida, do destino, da dor e da morte. O conhecimento dessas incógnitas, que sempre atormentaram os homens, secará naturalmente a fonte das mistificações interesseiras no campo religioso, demonstrada a ineficácia de todas as encenações sacramentais, esclarecidas as superstições que dominam a mente humana insegura e medrosa, a humanidade atingirá a sua virilidade e não haverá mais campo para as explorações sistemáticas da natureza religiosa do homem. No plano espiritual, as vastas populações desencarnadas de espíritos inferiores, apegados a interesses materiais, serão naturalmente removidas para mundos inferiores. Na economia divina nada se perde. Essas populações espirituais, atrasadas em face da evolução terrena, levarão para os mundos inferiores conhecimentos que auxiliarão esses mundos na sua elevação progressiva. São essas as migrações espirituais entre os mundos solidários de cada galáxia, segundo o ensino de Kardec. O mito do terceiro milênio, que muitos espíritas aguardam com a ingenuidade dos judeus que ainda esperam o Messias e dos cristãos que aguardam a volta de Jesus entre as nuvens, com revoadas de anjos ao redor, enquanto catástrofes punitivas devastarão o planeta, não passa de interpretação errônea e supersticiosa de um arquétipo coletivo, o anseio dos homens por um mundo feliz, despertado nas criaturas pela realidade longínqua das realizações ainda em lenta progressão na Terra e já atingidas no cosmos por mundos mais antigos que o nosso. O terceiro milênio é simplesmente a continuação das fases milenárias do calendário cristão designadas no tempo como primeiro e segundo milênio. É, portanto, uma fase de 1000 anos, e que o ano 2000, aguardado como hora mística de redenção universal, é apenas o ano inicial de um milênio de grandes e profundas transformações da Terra, na sequência natural do seu processo evolutivo. Na sistemática objetiva, simples e racional do centro espíritas, não há lugar para violações milagrosas e, portanto, sobrenaturais. Vivemos na natureza e tudo quanto conhecemos é natural. O conceito do sobrenatural nasceu da impotência humana para devassar o cosmos. Mas desde o século passado o homem vem conseguindo mergulhar nos mistérios do mundo e descobrir as leis naturais de fenômenos considerados sobrenaturais.
Kardec foi o grande pioneiro dessa investigação e por isso mesmo foi o primeiro a pôr em dúvida esse conceito. O sobrenatural revelou-se como sendo simplesmente o desconhecido. Na proporção em que avançamos no conhecimento da realidade, tudo se naturaliza. Só Deus parece dispor da sobrenaturalidade, mas as próprias religiões sustentam que Deus não é só transcendência, é também e necessariamente imanência, para sustentar os princípios da onipresença e onisciência de Deus. Os teólogos, esses cultivadores de uma hipotética ciência de Deus, tiveram de admitir a sua imanência na natureza, o que também o naturaliza. Sobra, assim, apenas uma parte de Deus como sobrenatural, mas se Deus é uno, apesar das suas três pessoas, é claro que não pode ser dividido em natural e sobrenatural. E se Deus é o Criador que tudo criou de si mesmo e está presente em tudo, presidindo a toda a realidade das coisas e dos seres, não de fora, mas de dentro dessa realidade, não há como sustentar-se a sua sobrenaturalidade específica e única. O Espiritismo define Deus como inteligência suprema, criadora, mantenedora e estruturadora do universo. Logicamente, define o espírito como elemento estruturador da matéria. Para estruturar a matéria dispensa no espaço, pulverizada em átomos, partículas atômicas e plasmas cósmicos, o espírito se apossa desses elementos e os ajusta aos seus desígnios, gerando as formas das coisas e dos seres. Dessa maneira, o fiat da criação não foi apenas a emissão de um pensamento ou de uma palavra, mas todo um processo complexo e lento de aglutinações sucessivas, através da potência inteligente que, pelo fato mesmo de ser inteligente, sabia o que fazia. Essa proposição espírita, fundada na razão, não emocionou os teólogos, que simplesmente a condenaram no simplismo de seu autoritarismo, sua vez baseado na suposição simplória de que Deus dava a ciência infusa da verdade absoluta. Que Michórdia, santo Deus! O conhecimento atual, que repudiou o ilogismo teológico, feito de arrebiques e malabarismos, não pode abdicar das vias racionais, nem mesmo sob o prestígio de Kant, na divisão também arbitrária que o filósofo estabeleceu entre o dialético e o absoluto. A metamorfose religiosa incumbiu-se de mostrar que as complicações do misticismo alógico reduziram-se no tempo à lógica da simplicidade nas práticas experimentais do centro espírita. 12 no centro do mundo de todas as latitudes, de todos os continentes, as águas da Terra correm para o centro do mundo, não o centro geológico determinado pelas aferições do homem, mas o centro flutuante, variável, determinado pelos balanços do vaso terreno em sua levitação cósmica, no embalo dos equilíbrios gravitacionais do planeta suspenso entre as constelações. Mas as águas não obedecem apenas aos ritmos do eterno efêmero, nas condições oscilantes das situações orbitais. Além disso, as águas acumuladas nos grandes estuários marítimos e nos leitos dos rios e lagos evaporam-se e sobem ao céu para a formação dos cúmulos de nuvens que se precipitam ao solo nas incidências pluviais fecundantes ou destruidoras. Os ritmos da volatilização e das precipitações aquosas, ritmos particulares das águas açoitadas pelos ventos e pelas variadas influências do Sol e da Lua sobre as instáveis acomodações das águas. Nesse jogo incessante de ritmos gravitacionais, vemos a constância das coisas na inconstância, como observou o poeta Hermes Fontes. E vemos também a imagem do destino humano, que os homens seguem, que rolam das distâncias da Terra e se volatilizam na morte,
projetando-se no céu para os ciclos intermináveis das reencarnações. Tudo se conjuga de maneira significativa nos diversos planos da realidade, para mostrar-nos a unidade intrínseca dos processos telúricos e cósmicos. No plano humano do confuso mundo dos homens, as águas geradas pelas dores do mundo brotam das fontes ocultas do coração, cascateiam nos olhos e nas faces e correm céleres. Para os centros espíritas, o centro humano do mundo, juntando-se nas acomodações transitórias das consolações, as ciências e as filosofias, as igrejas e os templos suntuosos não oferecem mais aos rios de lágrimas as constelações do passado. Apresentam-se como deltas secos, bocas áridas abertas e fantasmais para a inclemência do céu e a impiedade de Deus. A volatilização das lágrimas se faz ao ritmo das revoltas e das imprecações, no desespero oscilante dos corações, nos ritmos da angústia. Os caudais de lágrimas se desviam no balanço doloroso dos desesperos, para o centro espiritual do mundo, que não é mais a catedral, nem o templo ou a mesquita, a sinagoga ou a sacristia, mas o centro espírita. Só ali, no convívio dos corações fraternos, ao calor das palavras esclarecedoras e amigas, no diálogo mediúnico de vivos e mortos, o lenitivo brota das instruções amorosas e da compreensão da realidade invisível. As igrejas não têm diálogos, falam sobranceiras de condenações ou salvações, ambas incertas, e só oferecem a certeza dogmática da separação absoluta ou de uma ressurreição remota no final dos tempos sem fim. Os templos estão calados, os clérigos oferecem suas cerimônias suntuosas e pagas a dinheiro contado. A rastejante sabedoria terrena das tradições milenares emudeceu, murmura rouca na boca das múmias, sob as ameaças constantes dos anjos implacáveis que voam com asas de morcegos demoníacas, ameaçando punições eternas para as faltas e os pecados da fragilidade humana. Jamais as incongruências da Igreja cristã em todas as suas denominações se fizeram tão aterradoras como agora. Ante os escombros da Segunda Guerra Mundial, os teólogos cristãos negaram Deus e fizeram de Jesus um dissidente tardio para chefiar a baderna do que chamam de cristianismo ateu. As grandes religiões orientais, como o budismo, o shintoísmo, o taoísmo, o masdesmo, o brahmanismo, fragmentaram-se na proliferação de seitas, voltadas para os problemas superficiais da rotina humana. O número de seitas cristãs desovadas nas chocadeiras elétricas dos Estados Unidos e do Japão, esse país xerox de após-guerra, é de desnortear multidões. Multiplicaram-se no mundo pelas exportações de um misticismo bastardo, em que os ancestrais niponicos se fazem deuses estranhos de americanos e europeus, as possibilidades de opções pseudo-religiosas. A progressão algébrica do crescimento demográfico mundial não nos ameaça, como pensava Matus, com a crise de alimentos, mas com o pauperismo espiritual. O que havia de grande nas religiões orientais, que desde a Roma dos Césares assediaram as civilizações do Ocidente, pulverizou-se com as explosões atômicas cesarianas no ventre das mitologias antigas e modernas, para repovoar o mundo. Pulularam na terra devastada milhões de pequeninos deuses levianos e vazios, sorridentes e irônicos, que na sua voracidade de gafanhotos ameaçam as religiões caducas de uma bancarrota mundial. As Cassandras desta Troia planetária estão agora pregando o fim do mundo. E, embora nem todos lhes deem crédito, as Cassandras estão certas como a profetisa troiana. O mundo vai acabar, já está mesmo nos seus últimos estertores.
mas não um mundo físico, e sim um mundo moral, intoxicado pelas suas próprias mentiras, hipocrisias, explorações deslavadas da boa-fé dos simples. A metamorfose religiosa não foi prejudicada, mas indiretamente auxiliada e até mesmo resguardada em seu desenvolvimento histórico, em meio às confusões e espantos desta fase histórica em que todos os valores se confundiram. A natureza tem os seus recursos secretos e imponderáveis, que os dedos humanos não podem tocar. Serviu-se. Serviu-se dos espoliados, dos marginalizados, dos ingênuos colocados à margem do processo cultural, dos amaldiçoados pelo oficialismo religioso, das vítimas das novas inquisições aniquiladoras, para resguardar as forças morais legítimas na sua destinação histórica. O centro espírita é hoje a semente humilde que as secas e os furacões não puderam atingir. Embora ainda, na sua maioria, mostrem-se enteados no misticismo larvar, conservam nessa própria condição negativa as energias potenciais da reconstrução. E é nesse seu trabalho missionário e humilde, socorrendo, orientando, estimulando, que ele modifica o mundo através da modificação progressiva das consciências. Porque o mundo não é um objeto físico e mecanismo, mas um ato de consciência. Suas leis essenciais não são as da matéria, mas as leis morais e espirituais. O aparente mecanismo dos naturais está carregado de intenções. Os fisiólogos gregos sabiam disso, e quando Tales se referia aos deuses que enchiam o mundo em todas as suas dimensões, afirmava o princípio espírita de que a estrutura planetária, em seus mínimos detalhes, é controlada pelos espíritos incumbidos da manutenção da Terra, desde os simples elementais, ainda em evolução para condições humanas, até os espíritos superiores, próximos da angelitude, que supervisionam e orientam as atividades telúricas. Na crosta planetária, ainda amparados e assistidos por milhões de entidades espirituais, os homens dominam os espaços entregues à sua jurisdição, sob a responsabilidade de suas consciências e na concessão do seu livre-arbítrio, realizando as experiências programadas por sua própria vontade. Somos nós, os homens, os construtores do mundo. Somos nós que fazemos bom ou mal, inferior ou superior. Muitas criaturas alegam que não fazemos o que queremos, pois estamos condicionados por forças internas e externas que nos governam. Todo o cosmos é uma estrutura de leis, o que nos permite viver nele e agir nele pela nossa vontade. Um homem no mundo não é um prisioneiro ou um robô, é uma consciência que dispõe dos equipamentos da encarnação para atingir objetivos determinados. Pela sua consciência, agimos em todas as circunstâncias, dentro dos nossos condicionamentos, como um ser livre que pode fazer e desfazer. Mas como poderíamos fazer algo se não dispuséssemos da consciência, da vontade e do meio em que vivemos? Os que sonham com a liberdade absoluta não têm uma noção clara de liberdade. Os peixes não vivem e não agem fora da água. Os pássaros não podem viver e voar no vácuo. O homem não existe fora da existência. E não há existência onde não houver o existente, que é o homem. As filosofias existenciais nasceram do desespero e da impotência de Kierkegaard, teólogo protestante dinamarquês que sofria a angústia de existir solitário, sem poder comunicar-se com ninguém, nem mesmo com a sua noiva.
por isso desmanchou o noivado. Kierkegaard era um gênio contemporâneo de Kardec, mas condicionado pela angústia que herdara do seu próprio passado. Chegou à conclusão de que o homem só pode realmente comunicar-se com uma entidade misteriosa, que é Deus. Chamou de o outro. Dos seus diálogos metafísicos com o outro nasceram as filosofias da existência. Nessa mesma época, meados do século passado, Kardec descobria que a existência é comunicação. Os homens existem porque se comunicam entre si, com os espíritos, com a própria natureza e com Deus. Kardec também, como todas as criaturas, era condicionado pelo seu passado, pelas heranças biológicas, pela cultura que nascerá, e era também um gênio que definiu Deus como inteligência. No condicionamento de Kardec, homem de ciências e não teólogo, havia mais abertura para a realidade. Ele fundou e desenvolveu a ciência espírita, enquanto a filosofia de Kierkegaard foi fundada e desenvolvida pelos seus discípulos, tornando-se a filosofia do século XX. Vemos que as condições e os meios de ação de ambos eram diferentes, mas um e outro agiram como seres conscientes de si mesmos, de seus poderes e de suas limitações. As filosofias da existência, a revelia de Kierkegaard, que nem sequer sabia das atividades de Kardec, endossaram os princípios da filosofia espírita, que nasceu naturalmente do desenvolvimento da ciência espírita em todos os seus princípios fundamentais. Mais tarde, Kardec Jaspers, filósofo alemão existencial, demonstrou que a transcendência do homem na existência se faz pela comunicação em dois sentidos. A transcendência horizontal, comunicação humana de homens com homens. 2, a transcendência vertical na comunicação do homem com Deus, a única admitida por Kierkegaard, em virtude de seu pesado condicionamento teológico. É evidente que havia uma intenção oculta nessa coincidência do encontro à distância de Kierkegaard e Kardec no mesmo século para o nascimento de uma nova cultura na Terra. Tanto um como o outro agiram e pensaram por si mesmos, na medida de seus condicionamentos, com plena consciência do que faziam incompreendidos até que a cultura terrena adquirisse dimensões para abrangê-los em sua estrutura. Hoje, graças à rápida evolução cultural dos últimos tempos, existencialismo e espiritismo são elementos fundamentais de um novo mundo e uma nova cultura. A palavra existência tornou-se um conceito filosófico básico em nosso tempo. O homem vive, como vivem as plantas e os animais, mas o homem existe quando não se limita apenas a viver. A existência é a ciência consciente do homem que sabe por que vive e não se conforma com o simples viver. O objetivo da existência é a superação da condição humana para que o homem atinja a divindade. Então, ele não é apenas um homem, mas um existente. Para Kardec, a evolução humana se faz nas existências sucessivas em direção à angelitude, que é o plano espiritual imediatamente superior ao da humanidade. Sartre, cético e materialista, sustenta que o homem se frustra na morte, não chegando jamais à angelitude. Mas Martin Heidegger, o maior filósofo alemão contemporâneo, afirma que o homem se completa na morte. O centro espírita, como já vimos, não se limita a consolar os aflitos com palavras. Ele prova objetivamente a sobrevivência do homem para após a morte, mostra a ação dos espíritos e o papel preponderante que eles desempenham na vida de todos nós. Graças a ele, surgiram no mundo, pelas investigações de cientistas eminentes, as ciências psíquicas que hoje desembocam na parapsicologia,
e através das pesquisas realizadas nos maiores centros universitários do mundo confirmou-se a realidade espírita. Nenhuma pessoa de cultura pode negar que a visão espírita do mundo está produzindo na Terra uma nova e esplendente cultura, uma nova civilização. A metamorfose religiosa é um processo de depuração, como vimos no caso dos templos. Dos grandes monumentos da antiguidade até o aparecimento das igrejas modestas dos primórdios cristãos, vemos que a religião se despoja de suas grandezas exteriores para buscar a interioridade. Não obstante, o processo de interiorização sofre uma queda violenta no período medieval. A suntuosidade exterior volta com as catedrais, as basílicas, os palácios cardinalícios ou episcopais, os grandes mosteiros. Há uma invasão das forças históricas no desenvolvimento espiritual. A queda do Império Romano, que devera auxiliar a metamorfose religiosa, pelo contrário, a embaraçou com o desenvolvimento dos impérios bárbaros. A fascinação dos primitivos pelas pompas, pelo esplendor material, barrou a evolução espiritual. Os frades penitentes, descalços e sujos, fugiram com seus trapos para os conventos do deserto, onde a regra era a ignorância e o analfabetismo. Essa tendência masoquista do fanatismo bronco gerou as glórias obscuras da santidade sacerdotal. Os frades humildes queriam morrer em odor de santidade, ou seja, cheirando sujeira, porque isso lhes assegurava a bem-aventurança no céu. Contra essa explosão delirante surgiram os clérigos atilados, incitando os bárbaros à conquista dos reinos da terra. Os godos contribuiriam com sua arquitetura grandiosa e os impérios bárbaros restabeleceram no cristianismo o esplendor material das civilizações teocráticas. Esse desvio violento no processo da metamorfose religiosa encontrou apoio nas tradições da glorificação de Deus através de monumentos terrenos. A humildade do Messias, repelida pela grandiloquência dos judeus, recebeu o seu golpe de misericórdia no desenvolvimento do período medieval. Carlos Magno, orgulhoso do seu Império Franco, chorava por não estar com suas hostes na Palestina para derrotar os inimigos do Cristo e lhe dar, ao invés da coroa de espinhos, a coroa de ouro do mais poderoso império do mundo. Para compensar isso, por toda parte se propagou a ideia de glorificar o Cristo e homenagear a Deus com os monumentos mais grandiosos. Desencadeara-se um processo histórico que esmagaria o cristianismo sob o peso das grandezas materiais, permitindo completar-se a sua deturpação, iniciada desde o momento de conversão dos últimos imperadores de Roma. No Renascimento e no mundo moderno, a ideia de grandeza continuou a desenvolver-se sempre, amparada por pensadores, religiosos ou não, que davam o maior apreço às artes sacras, no estímulo ao desenvolvimento artístico das nações. Tolerava-se a pobreza das comunidades religiosas dedicadas à humildade e à santificação, mas a religião verdadeira era ainda aquela que dispunha de maior poder mundano, maior riqueza litúrgica, maior esplendor nas suas catedrais gigantescas. Victor Hugo, na eclosão do romantismo, exalta a influência do cristianismo no campo das artes, tomando para tema do seu famoso romance a Catedral de Notre-Dame. Mas a eclosão do espiritismo em França levaria o próprio Hugo a participar das sessões espíritas de Madame de Girardin. O desvio histórico da metamorfose religiosa começava a ser corrigido pela interferência dos espíritos. Eles não falavam das grandezas materiais, mas acentuavam em suas mensagens e comunicações a significação espiritual da religião.
todas as suntuosidades religiosas dos paramentos dos padres a suntuosidade dos templos eram consideradas inúteis. A civilização objetiva devia ser substituída em seu predomínio absoluto pela civilização subjetiva, e Kardec insistia, incansável, no desvalor dos esplendores materiais, quando a pobreza e a miséria, provenientes do egoísmo humano, roíam as unhas na fome das calçadas e no frio dos tugúrios. A Revolução Espírita, continuação e desenvolvimento da Revolução Cristã, suscitou contra ela todas as forças do mundo embriagado de grandezas terrenas. Mas o centro espírita já estava novamente implantado na terra, e através dele a segunda ressurreição do Cristo, inutilmente esperada por quase 2 milênios, afinal se realizava na ressurreição da sua doutrina, tão diferente da chamada doutrina cristã das igrejas. O centro espírita é hoje a estalagem da estrada de Emaús na terra, onde o Cristo ressuscitado parte o pão da verdade legítima com os discípulos que não o reconheceram. Nele, e só nele, a religião não se disfarça em grandezas perecíveis e artificiais. O que nele se cultiva é a grandeza dos corações. Sinceros, devotados ao amor do próximo. Trabalho, solidariedade e tolerância, esse é o roteiro que Kardec lhe indicou. Durante o primeiro século de sua divulgação, o Espiritismo teve de enfrentar violentos ataques conjugados do cristianismo oficializado e das instituições culturais de toda a civilização ocidental. Negavam-lhe tudo: lógica, natureza cristã, posição científica e filosófica. Só lhe deixavam a classificação honrosa de superstição. A honra dessa classificação decorria de sua aplicação anterior ao Cristo e ao cristianismo puro dos primeiros tempos. Mas era natural que assim acontecesse. Cristianismo e espiritismo surgiram no mundo como oposição a toda cultura dominante. O instinto de conservação dessa cultura é um organismo conceptual vivo e atuante, que se mostrará capaz de orientar o homem nos caminhos difíceis da ordenação do mundo, tinham necessariamente de reagir contra as invasões estranhas. O sociocentrismo agudo e agressivo de Israel, ainda hoje vivo, atuante e arrogante, está ligado estreitamente à arrogância conquistadora de Roma, teria de esmagar o invasor. No mundo moderno, as condições eram as mesmas. As nações herdeiras de Roma e Bizâncio, reforçadas pela conquista e posse da sabedoria grega e pelo desenvolvimento cultural da Europa moderna, perceberam a ameaça daquela nova estrutura conceptual que vinha da rebeldia de Rousseau através de Pestalozzi e explodia em Paris, centro mundial da cultura, pelas mãos de Kardec, um terrível sofista, como julgavam, armado dos poderes pitonicos da magia antiga. Mas o que não esperavam era que esse charlatão, nascido de boa família leonesa, fosse capaz de sustentar sozinho a luta contra as forças conjugadas do mundo. Kardec, como Jesus de Nazaré o fizera no passado longínquo, cercou-se de uns poucos discípulos mal preparados e, num período de apenas 15 anos, construiu a sua fortaleza e ganhou mais batalhas do que Napoleão. O segredo dessa resistência e dessas vitórias não estava em armas secretas e misteriosas, mas apenas e exatamente naquilo de que mais se vangloriava a cultura dominante, o bom senso, apoiado nessa arma ingênua e frágil, que os grandes da época desprezavam como resíduo da subserviência burguesa aos castelos feudais. Kardec venceu. Quando, velho e esgotado, morreu do rompimento de um aneurisma cerebral,
O mundo brilhante dos fins do século XIX regozijou-se, mas da mesma maneira porque o Cristo crucificado tornou-se mais forte e converteu. Paulo de Tarso na estrada de Damasco, Kardec morto tornou-se invencível e arrebatou Leon Denis. Para sucedê-lo, Denis revelou-se à altura de Paulo, assombrou Paris com sua estranha cultura de autodidata, publicou livros que os críticos exaltaram, pronunciou conferências espíritas nos salões parisienses da alta roda em que as mesinhas dançantes haviam provocado piadas e gargalhadas, e como contaria mais tarde o poeta Gaston Luce, seu amigo, admirador e biógrafo, partiu depois para a cruzada espírita solitária, por toda a Europa. Era um novo Paulo, apóstolo dos gentios, pregando por toda parte a doutrina espírita, consolidando-a no continente. Enfrentou depois a grande batalha dos congressos espiritualistas, nova tática dos adversários que pretendiam atrelar a nova doutrina ao carro desgovernado das envelhecidas e superadas doutrinas espiritualistas do passado. Tiveram de entregar-lhe a presidência de vários congressos, e em todos eles Denis repeliu energicamente as tentativas de mistura do espiritismo com as formas imprecisas do espiritualismo místico. Anticientífico, formalista e tradicionalista, Denis estava sempre em minoria nas assembleias, mas sempre vencia, graças a ele, a sua firmeza doutrinária inabalável, a segurança do seu raciocínio e ao ímpeto do seu verbo. A tentativa de mistura e confusão fracassou. Conan Doyle, que traduzira o seu livro Joanna the Medium para o inglês, chamava-o entusiasticamente de o druida da Lorena. Era realmente um antigo sacerdote e guerreiro celta que enfrentará nas galhas os conquistadores romanos. Poucos espíritas sabem das ligações do mundo celta com o espiritismo. Historicamente, essas ligações decorrem das semelhanças doutrinárias entre o espiritismo e o druidismo, religião dos celtas. Na antiguidade, os celtas ocuparam uma posição excepcional. Eram um povo monoteísta e reencarnacionista voltado para a poesia e o canto. Sua doutrina religiosa era exposta em tríades, pequenos poemas de 3 versos. As tríades eram cantadas pelos bardos nas cerimônias religiosas das selvas, onde construíam seus altares de pedras gigantescas sob as ramagens dos carvalhos. Árvores sagradas. Sua concepção do mundo era também trinária. O mundo se constituía de 3 hipóstases planos superpostos, que eram os seguintes: 1. Guinfi da morada de Deus, plano superior e inacessível. 2. Abre do círculo da reencarnação, que é a Terra. 3. Anum a região das trevas, infernal. A mediunidade era exercida como função sagrada pelas druidezas ou sacerdotisas e pelos bardos, poetas cantores e médios. O fato de não terem sido cristãos provoca sempre a crítica. Das igrejas cristãs, as ligações dos druidas com o espiritismo alegam que se tratava de um povo bárbaro que praticava sacrifícios humanos, esquecidos de que também os judeus praticaram esses sacrifícios, como atesta a Bíblia, e que os essênios ainda os praticavam no tempo de Jesus. Eram resíduos selvagens que desapareceram com a evolução dos povos. Aristóteles considerou os celtas como o único povo filósofo do mundo. Existem até hoje as sociedades de cultura celta na Europa, especialmente na França, na Inglaterra, na Escócia e na Irlanda, que foram regiões celtas. Kardec publicou um magnífico estudo sobre os druidas na Revista Espírita. Os espíritos superiores lhe disseram que ele havia sido nas Galhas o druida Allan Kardec, o que o levou a assinar os seus livros espíritas com esse nome.
Leon Denis também escreveu sobre os celtas e sua religião e se considerava, como Conan Doyle o considerou, um druida reencarnado. Vencidos por César na travessia do Rubicão, os celtas foram catequizados pela Igreja, mas a sua religião poética, de que as tríades nos dão conceitos profundos, permaneceu como objeto de estudo no mundo cultural. Críticos e historiadores superficiais atribuem à Índia e ao Egito o princípio da reencarnação no espiritismo. Não é verdade. Kardec recebeu esse princípio dos espíritos e submeteu-o a pesquisas científicas que provaram a sua realidade. A pesquisa sobre a reencarnação continua em nossos dias em plano universitário. É um capítulo das investigações parapsicológicas, inclusive na URSS, onde o professor Vladimir L. Raiko a realiza há anos na Universidade de Moscou. Por imperativos políticos do Estado de fundamentos materialistas, a pesquisa é feita na Rússia sob a designação de reencarnações sugestivas, fenômeno paranormal que altera o comportamento de certas pessoas. No Centro Espírita, a reencarnação é tratada como fenômeno de manifestação de existenciais anteriores, conservadas na memória subliminar e às vezes aflorada na mente e no cérebro atual. As pesquisas científicas de hoje, como as de Ian Stevenson, já publicadas em nossa língua, e as de Amendras Barnege, em vias de tradução, só tem confirmado as pesquisas espíritas de Kardec. O método mais usado pelos cientistas atuais é o da análise e aprofundamento das lembranças espontâneas de vidas passadas. Na Rússia tem sido aplicado o método hipnótico de regressão da memória, instituído na França pelo CEL. Albert de Rochas, quando diretor do Instituto Politécnico de Paris. Nos centros há geralmente manifestações anímicas da própria alma do médium, que constituem regressões espontâneas e automáticas do médium a vidas anteriores, revelando a sua personalidade anterior. Cada centro dispõe das entidades amigas que orientam os seus trabalhos. O centro espírita bem dirigido por pessoas sensatas e estudiosas é uma concha acústica em que ressoam as vozes e os pensamentos dos espíritos e dos homens no diálogo dos mundos, pois nele se encontram o mundo espiritual e o mundo terreno, nas possibilidades abertas pelos dons mediúnicos de que todos dispomos. Os que deturpam a finalidade superior do centro espírita, sejam dirigentes ou frequentadores só, interessados em vantagens imediatas, perdem a oportunidade de se elevarem a uma visão superior do mundo, do homem e da vida. Se cada frequentador do centro quiser ajudá-lo na sua missão superior de preparar os homens para um mundo melhor, a dinâmica do centro se intensificará para o bem de todos. Ficha de identificação literária J. Herculano Pires nasceu em 25 de setembro de 1914, na antiga província do Rio Novo, hoje província de Avaré, zona Sorocabana, e desencarnou a 9 de março de 79, em São Paulo. Filho do farmacêutico José Pires Correia e da pianista Bonina Amaral Simonetti Pires. Fez seus primeiros estudos em Avaré, Itaí e Cerqueira César. Revelou sua vocação literária desde que começou a escrever. Aos 9 anos fez o seu primeiro soneto, um decassílabo sobre o Largo João, da cidade natal. Aos 16 anos publicou seu primeiro livro, Sonhos Azuis, Contos, e aos 18 anos o segundo livro, Coração, Poemas Livres e Sonetos. Já possuía 6 cadernos de poemas na gaveta. Colaborava nos jornais e revista da época, da província de São Paulo e do Rio. Teve vários contos.
publicados com ilustrações na Revista da Semana e no Mário. Foi um dos fundadores da União Artística do Interior, que promoveu 2 concursos literários, um de poemas, pela sede da UANC, César, e outro de contos, pela seção de Sorocaba. Mário Graciotti o incluiu entre os colaboradores permanentes da seção literária de A Razão, em São Paulo, que publicava um poema de sua autoria. Todos os domingos, transformou, 1928, o jornal político de seu pai em semanário literário e órgão da UAI. Mudou-se para Marília em 1940, com 26 anos, onde adquiriu o jornal Diário Paulista e o dirigiu durante 6 anos. Com José Geraldo Vieira, Zoroastro Gouveia, Osório Alves de Castro, Niceja Sigal, Anatol Rosenfeld e outros promoveu, através do jornal, um movimento literário na cidade e publicou Estradas e Ruas, poemas, que Érico Veríssimo e Sérgio Milliet comentaram favoravelmente. Em 1946 mudou-se para São Paulo e lançou seu primeiro romance, O Caminho do Meio, que mereceu críticas elogiosas de Afonso Schmidt, Geraldo Vieira e Wilson Martins. Repórter, redator, secretário, cronista parlamentar e crítico literário dos Diários Associados. Exerceu essas funções na Rua 7 de Abril por cerca de 30 anos. Autor de 80 livros de filosofia, ensaios, histórias, psicologia, parapsicologia e espiritismo, vários de parceria com Chico Xavier, e lançou recentemente a série de ensaios Pensamento da Era Cósmica e a série de romance e novelas ficção. Científica paranormal, alegava sofrer de grafomania, escrevendo dia e noite. Não tinha vocação acadêmica e não seguia escolas literárias. Seu único objetivo era comunicar o que achava necessário, da melhor maneira possível. Graduado em filosofia pela USP, publicou uma tese existencial, O Ser e a Serenidade. Fim. Notas. A expressão culto pneumático vem do grego, pois pneuma quer dizer espírito.